Olá pessoal, esse é um projeto que tem o incentivo da Lei Aldir Blanc. E aí esse projeto é um incentivo onde a gente vai falar sobre praticamente as quadrilhas infantis e todo o seu processo de criação, né? Todas as etapas de criação do espetáculo, e vai falar também sobre a realidade das quadrilhas infantis, né? A história, seus fazedores, os saberes e fazeres de tudo o que acontece nas quadrilhas infantis. Então, esse projeto é de extrema importância para que o público tenha um conhecimento desse universo. Esse cenário infantil, onde tudo acontece, né? Onde é um serviço que os que fazem a quadrilha infantil, eles prestam, né? É um serviço social, um serviço sociocultural, onde essas pessoas, esses fazedores de quadrilha infanto-juvenil, eles prestam à sociedade. Então, esse projeto, né, que é apoiado pela Lei Aldir Blanc, é um projeto que vai ser construído e vai mostrar toda essa realidade. Como foi fazer a Coração Mirim desde o início até os dias de hoje? Gero, para você. Primeiro, a gente começou a construção da Coração em 2005. Né? Eu me juntei com duas pessoas lá da comunidade, que era Cláudio Sapinho, que dançava capoeira, jogava capoeira, e uma amiga minha chamada Dinha. Dinha já tinha dançado quadrilha adulta e já tinha na alma assim, a questão de ser quadrilheira, de querer fazer quadrilha. A gente se juntou, teve a ideia de fazer a Coração Mirim. Eu, na época, estava dançando na Exposição Pernambucana, já estava com aquela chama dentro de mim, sabe, de dançar quadrilha, de fazer quadrilha. E como eu tinha no passado, já tinha dançado quadrilha infantil dentro da comunidade, uma quadrilha que ficava numa rua por trás da minha casa, e eu vi a necessidade do bairro de ter uma quadrilha infantil, até porque o bairro tem todas aquelas problemáticas de crianças no meio da rua sem ter o que fazer, uma comunidade periférica, que a marginalidade era muito grande lá dentro e tal. A gente teve a necessidade de tirar essas crianças dali, daquele meio, tentar colocar um pouco de cultura para elas. E aí foi fazer a quadrilha, a Coração. Qual foi a maior dificuldade no início? A dificuldade era de construir o espetáculo, né? Era de patrocínio. Como é que a gente ia fazer um espetáculo sem dinheiro? Né? Como é que seria? A gente ia cobrar essas crianças para elas pagarem. Enfim, a gente não tinha ideia de nada como a gente tem hoje. A gente hoje tem um conhecimento de leis, de como se captar recursos, de ir atrás de político, fazer coisas dentro da comunidade para se arrecadar dinheiro. Naquela época a gente não tinha noção de nada. A gente só tinha a força de vontade de fazer. E eu lembro que a gente cobrava 25 centavos para as crianças. Era 25 centavos que a gente cobrava. O espirrar, todo ensaio, cada criança tinha que levar 25 centavos. Ficou marcado em 2005 nessa questão desses 25 centavos. E para você, Aristone, quando você entrou na Coração Mirim, como foi construir ela e quais as maiores dificuldades? A minha entrada na Coração foi de uma forma bem inusitada. Eu entrei para dançar, né, e terminei entrando a convite de Jerônimo, terminei entrando para a direção. A partir de 2013, eu sempre existiu dentro de mim e dentro do processo de construção da Coração mesmo, sempre existiu essa situação de dar um pitaco de assim ou assado na situação de figurino. Aconteceu que em 2013, o figurino feito por um amigo nosso chamado Jedson Moreno, muito famoso, faz excelentes figurinos. Ele fez o desenho, mas ele, por situações de trabalho, não pôde estar presente na construção, porque o desenho é uma coisa, a construção é um outro processo. Foi aí que eu entrei, né, nesse processo de construir o figurino da Coração, porque eu já construí alguns outros figurinos de grupos de frevo, de meios culturais que a gente tem lá em Olinda.
E aí, nessa sua entrada, qual foi a maior dificuldade que você encontrou para poder acompanhar esse processo? Eu não considero dificuldade, eu considerei sempre como desafio, porque a Coração ela tem características diferentes de outras quadrilhas, entendeu? E a gente sempre, foi sempre vontade muito forte nossa de não fazer o que todo mundo estava fazendo. Não porque todo mundo estava fazendo, mas sim porque não caberia nos nossos projetos. Entendeu? Não era um problema fazer o que as outras pessoas faziam, mas sendo que a gente tinha que valorizar o que a gente queria passar. E era dentro disso que a gente trabalhava. Porém, existe existe uma nova forma de se fazer figurino, né? A Pernambuco, pioneiríssimo, começou a trabalhar figurinos, as fantasias dos figurinos. O figurino não é uma fantasia, né? É uma roupa que você encorpa. Guinho, para você, desde que você entrou, qual foi o seu maior desafio para construir, né, junto com a direção, a Coração Mirim? Na verdade, assim, eu não tive um desafio. Na verdade, eu tive desafio familiares, né? No caso, meu preconceito, porque quadrilha era dança, naquele tempo, era dança de... Os meninos molinhos seriam ser gays, sabe? Então, era uma forma tão brusca que minha família fazia pra mim, que nesse período, eu lembro até hoje que eu tinha 14 anos, eu era tão bobo, que hoje 14 anos não são mais bobos. E a gente naquele tempo era bobo. Então a gente saía, eu mesmo saía escondido para poder dançar, né? Gero sabe muito bem disso. E em 2005, né, eu já entrei naquele processo, na metade da quadrilha, onde a minha amiga, que estudava na mesma sala comigo, falou: tem uma quadrilha na Mário Branco. Eu morava na Mário Branco e não sabia da resistência da quadrilha. Por conta desse processo de preconceito. Ser tão preconceituoso a minha família. Então, um certo dia eu fui olhar, então eu vi aquele negócio, aquele mundo, aquela dança, aquela forma, tudo uma evolução, né, muito diferente das tradicionais, mais conhecida. Então, assim, aí, esse meu desafio foi esse. Eu entrei como componente, né, e hoje eu faço esse desafio como uma maior experiência vivida no meu passado e querendo inserir para agora, para o presente, né, que hoje eu virei coreógrafo, né, onde eu era componente, onde eu era treinado, onde eu era ensaiado, e hoje eu faço tudo isso. Hoje eu ensaio, hoje eu treino e hoje eu faço o meu grupo ser o que eles são da forma que eu aprendi. Se vocês fossem definir a Coração em apenas uma palavra, qual seria essa palavra? Eu acho superação. Você, Gero? Resistência. Eu, amor. Ok, agradeço a todos vocês nesse primeiro momento. Vamos passar para a segunda etapa. Aristone, como é que você constrói o processo criativo e a execução do figurino da Coração Mirim? A priori, eu curto muito utilizar alguns tipos de materiais, porque eu tenho como brinquedo, como figura, como eu posso dizer, como materialização daquele brinquedo, a materialização da identidade visual daquele brinquedo. Eu curto muito o colorido, a diferença de material, eu curto muito. Eu parto disso e vejo o que cabe dentro do que a gente está falando. No caso, com relação à temática. E nesse sentido, né, eu trabalho o que eu posso trazer de novo. É esse o princípio. A partir daí vem-se as ideias, vem as situações, aí vem os testes do que cabe, do que não cabe, o que eu quero, como eu quero estruturar o meu grupo, o meu corpo dançante. Isso influencia no figurino e o figurino influencia no corpo dançante, diretamente, na coreografia, entre outras coisas. O princípio parte disso, não quer dizer que vai ficar exatamente desta forma, mas a gente parte desse conceito.
E qual é o maior desafio em construir um figurino para quadrilha infantil? Mais uma vez eu digo, eu não encontro desafios para construir um figurino para uma quadrilha infantil. Porque a aceitação, inclusive, é bem mais fácil do que uma quadrilha adulta. Porque às vezes existem a não aceitação da ideia, da concepção. E como nós trabalhamos com essa, vamos dizer assim, com essa não, como posso dizer, com essa não identidade contínua, a Coração ela tem essa não identidade contínua, né? A gente sempre sai da área de conforto, terminamos correndo risco, né? E esse risco é o que nós gostamos de sentir. Nós gostamos de sentir esse risco, entende como é que é? De não ser igual ao que nós fizemos, né? Não ser igual ao que nós vemos, né? E existe uma preocupação da Coração, né, em se construir, em trazer para o figurino a ludicidade. Existe na Coração, a gente sente a necessidade de fazer uma quadrilha infantil, não trazer não tornar a quadrilha infantilóide, ela ser infantil e não infantilóide. Eu não sinto a necessidade de usar algumas cores para determinar a infantilidade. Eu me utilizo no figurino, não exatamente todas as cores são, porque não existe cor de infantil e cor de adulto. Não existe isso. A gente é muito mais, nós nos preocupamos. A característica infantil ou infanto-juvenil, a gente se preocupa muito mais no contexto geral, na forma de fazer, do que na forma de se vestir, né? Porque não adianta muitas vezes a gente está vestindo a pessoa de boneca ou de bonequinho, o comportamento na dança, na apresentação é uma outra coisa, é um outro ser. Gero queria acrescentar alguma coisa dentro da etapa do processo de construção da quadrilha referente à construção do figurino. Sim, a Coração tem uma referência visual que é feita por Aristone, e eu percebo muito isso quando as pessoas vêm comentar com a gente, vêm falar da Coração. Que a Coração é a quadrilha da chita, que a Coração é a quadrilha do estampado, que a Coração é a quadrilha das fitas, enfim. Aristone criou essa identidade. Realmente a Coração é vista dessa forma. É uma quadrilha que faz um figurino barato, né? Frente ao que as quadrilhas hoje em dia trabalham, que é com strass, enfim. Isso não quer dizer que a gente não gasta. Que não seja barato. Mas a ideia que se tem é que a quadrilha Coração é aquela quadrilha da chitazinha, como se isso não tivesse um devido valor. E que tem, né? Okay. E que nós gostamos. Né? Nós gostamos. Que é o principal, né? Se vocês fossem citar durante todo esse ano, durante todo esse tempo que a Coração atuou no São João, né, no ciclo junino, qual seria o ano do melhor figurino para vocês? Difícil. É difícil. Difícil. Eu tenho um figurino que eu sou encantado, que não é meu, inclusive. É o figurino que eu cito, que é o de Jetson. Eu acho aquele ano Sons de Esperança, ano 2013. Eu participei do processo construtivo do figurino, mas não da idealização dele, mas eu acho ele divino. Eu gosto muito também do ano de 2014, que já foi meu, pela audácia, que ele é audaz. O figurino por si só é algo completamente fora do contexto geral, é do que se vê. E aquilo foi muito difícil de construir. Parece, assim como se diz, é muito mais barato, né? Mas foi muito difícil de construir, né? E manter aquelas saias bem armadas sem o filó, sem os famosos materiais que se utilizam de forma normal. E as pessoas perguntavam como é que vocês estão conseguindo armar essa saia isso, né? Sem ter nada. Sem filó. É um segredozinho que tem aí. Mas enfim. E para você, qual seria o ano
do figurino que para você foi o melhor ou o que mais lhe tocou? Eu, como acredito, eu pego a palavra da Alexandre em 2014, que da Audácia, que foi um figurino que foi muito difícil fazer a coreografia, que é uma minha área. Né? Então eu boto sempre esse figurino como um desafio. O que é que eu vou fazer, o que é que eu vou imaginar para fazer um movimento que encaixe nesse figurino. Então esse figurino me marcou muito, onde tinha umas paletinhas que saía, furava. Então essa era uma preocupação muito grande em fazer alguns movimentos para não quebrar as paletas. Apesar que ela é fibra de vidro. Então isso é uma preocupação que eu tenho, meu, né? E também tem um de 2016 que foi um marcante para mim, né? Que foi um figurino que a gente idealizou, no caso da Stone, e na hora da construção, né? Na hora da construção que a gente entrou para fazer o arraial, a apresentação da gente, veio tudo perfeito, sabia? Assim, umas coisas faltando, os braços dos meninos que a gente teve que lidar com fita. Então, assim, também é uma preocupação muito grande, né, nessa parte de figurino, que as pessoas lá, figurino e tal. Então, isso me marca muito. O figurino é muito importante para os pensamentos do movimento. Qual foi aquele figurino? O que é que eu vou fazer naquele tal momento? E eu me preocupo muito. Então, eu volto muito a falar desses 2 anos, que são super importantes para mim. Né? Que eu fiz a coreografia, estava pronta, mas eu tive medo, em 2016, uma daquelas fitas, sabe, torarem, partir. Então As assim, fibras, né? não, 2016 que os meninos entraram Sim, amarradinho sim, com sim, durex, sim, porque sim. a costura não deu tempo de tudo errado. Sim. Então assim, Acertar. não por ela ser um ano campeão, né, mas por tantas dificuldades nesse ano, então eu guardo muito 2014 e 2016. E, só complementando, a gente seria bem melhor que a gente tivesse o figurino antes, provasse o figurino para ver realmente como é que ficava dentro das coreografias criadas por eles, dos movimentos, dentro de tudo, dentro do Isso é o espetáculo. que a gente faz, né? E a gente não, por ser uma quadrilha que não tem uma condição financeira, né? E assim, imagina os meninos construírem todo o espetáculo sem testar o figurino, porque as condições da gente não deixa. E mesmo assim eles conseguiam, só pela ideia que eles tinham do figurino, eles conseguiam fazer e adequar isso sem ensaio. Eu não sei como era, mas assim, dava muito, muito, muito certo. Então vamos para mais um bloco com a Ju. Sim. Gero, qual o maior desafio quando você pensa em um tema para quadrilha infantil? Uma pergunta. Primeiro, dentro de uma quadrilha junina infantil, mirim, eu penso especificamente numa temática que adeque para aquelas crianças daquela idade. Né? Ou seja, eu trabalho com temáticas de cunho realmente infantil, assuntos e temas do universo infantil. Como eu tenho uma característica, né, que a Coração adquiriu, de sempre trabalhar com temas sociais, e aí e o interessante é que os temas que a gente cria tem sempre alguma ligação com a minha vida ou com a vida de algumas pessoas que me rodeiam. Eu estou sempre vendo o que está acontecendo no mundo e tento captar isso para Coração. Agora sim, para mim, quer dizer, para a direção, a gente tem uma preocupação de fazer uma temática que passe uma mensagem. Ou seja, para a gente, o fato de fazer quadrilha junina não é o simples fato de colocar um figurino, colocar uma produção para os meninos saírem para dançar. A gente vai para o São João para passar uma mensagem, para levar uma mensagem. E essa mensagem é levada, mas também é trabalhada antes com os componentes. Com palestras, a gente faz passeios. E eu lembro muito bem em 2013, que a gente fez uma homenagem à Orquestra Criança Cidadã. Fizemos palestras, fomos visitar a Orquestra Criança Cidadã do COC, fizemos uma parceria. Então é nesse sentido que a gente trabalha a temática. Trabalhamos... Eles vieram nos visitar. Eles vieram nos visitar. Foi muito bonito. emocionante. Quer dizer, uma orquestra daquele nível. É uma apresentação pra gente, né? Então, assim, a gente vê a quadrilha
como um movimento cultural, um brinquedo que tem a possibilidade de, através da cultura, da dança e da arte, levar uma mensagem para a vida das pessoas que estão assistindo aquilo ali. Então, para a gente é muito importante isso, é passar a mensagem. Em primeiro lugar, é passar a mensagem. Então, a gente trabalha nessa perspectiva. De todos os anos, qual foi o tema para você que foi mais difícil? Vai ter que editar isso aí. Então, tem que fazer de novo a pergunta, porque eu estou aqui imaginando. Vê só, na verdade, fazer temas sociais é muito difícil. Todos são muito difíceis, porque não são temas ligados. A gente não vai falar de nenhum santo, não vai falar de Salúdica. não tem uma ligação muito forte com o ciclo junino. Né? Esses temas sociais, tipo, a gente falar sobre drogas. Imagina colocar drogas dentro do ciclo junino. É muito difícil, não é fácil. É muito difícil. Então, para mim, todos os temas construídos na Coração, todos os anos, é um grande desafio para a gente fazer. Não é fácil. E qual foi o tema que mais tocou você na Coração Mirim? Para mim, foi o de 2016. Porque falava exatamente do papel que a gente faz dentro da quadrilha. Que o tema de 2016 a gente falava de uma questão de uma menina que queria dançar quadrilha e que o pai, que era o prefeito da cidade, não deixava aquela criança dançar. Porque ela iria se misturar com as pessoas pobres da comunidade e ele não queria. E o papel da quadrilha é exatamente mudar isso, tirar isso. A gente, quanto gestor de quadrilha, a gente trabalha dentro da comunidade para otimizar essas crianças, dar oportunidade para essas crianças e inseri-las dentro de um contexto cultural, social. Então esse tema para mim foi o tema assim, que eu mais me identifiquei e foi um tema que deu assim, que nos abriu muitas portas com alguns títulos que a gente teve. A gente adquiriu uma grande visibilidade, um grande respeito. As pessoas começaram a olhar mais para a Coração, assim, perceber o que a Coração fazia. Porque a gente todo ano trabalhava com temas maravilhosos. Mas assim, me parece, no ciclo junino, parece que as pessoas têm que ganhar alguma coisa para poder as pessoas notar. E a gente não precisou desse título para se mostrar. Entendeu? Eu acho que os anos que a gente trabalhou com a Coração, todos os anos tinham temáticas boas e bonitas e com grande referência para as pessoas adquirirem uma mensagem legal. De que forma você compartilha a ideia do tema, do desenvolvimento do tema, com sua equipe artística? Isso é bastante complicado. Mas assim, eu tenho duas pessoas, porque assim, eu penso na ideia. Pensar na ideia é muito bom. Agora, executar aquela ideia não é fácil. Então, eu tenho pessoas com gabarito assim, muito alto para se fazer aquilo. E eles sempre me colocam numa posição. Olha, todos os ensaios eram um grande desafio para mim, porque eu sempre esperava eles. O que é que esses meninos vão fazer a partir disso? E eu sei que não era fácil. O que eu queria, a minha ideia para passar para eles, para que esses meninos fizessem, eu sabia que não era fácil. É muito difícil. E eles sempre me surpreendiam, sempre me mostravam coisas que eu não esperava, sempre me davam mais. Eu lembro até hoje, no ano 2016, que a gente fez, no caso, criou um ensaio pro pré-junino. Gabriela, seu Jerônimo vai fazer uma quadrilha esse ano. Vamos dançar eu e tu? Eita! Que bom! Mas eu quero ser a noiva. Então vamos, o ensaio começa daqui a pouco. Vou pedir a Painho. Painho! Vamos no McDonald's! Peraí, mocinha. Não é assim não. Vai pra onde? Vou pro ensaio da quadrilha. Mas de jeito nenhum. Você é filha do prefeito. Não quero ver você misturado com esse povo decomunado. Mas quero que pense, seu prefeito. A gente é pobre, mas é honesto. Deixe de conversa mole. Minha filha não vai dançar quadrilha e pronto. Desinfeta daqui e não apareça nunca mais. E você, dona Gabriela, vá brincar no seu computador, que eu vou sair. A eleição está chegando e eu quero ser reeleito. Se comporte bem. Queria tanto dançar quadrilha.
solidária. A menina passa então a frequentar os ensaios escondidos do pai, que passando o dia pelo local, vê por acaso sua filha dançando quadrilha. Aquilo não se encaixava no espetáculo, no tema, que acabou aquele roteiro, aquele ensaio do pré-junino entrando no projeto. Porque ficou tão excelente, Porque cabia mais do que a gente queria. Assim, então foi uma... Aí eu pensei, Alexandre, vamos fazer dessa forma, né? Porque será que vai sair bem? A gente vai fazer uma pressão, uma coisa para junino, para qualquer coisa, mas a gente tem que pensar uma coisa organizada. Então a gente pensou, fez e acabou entrando num tema, não foi, Geraldo? Assim, no projeto todo, que ficou legal. Ficou muito bom. Ok, estamos finalizando mais um bloco.